Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre os benefícios da quiropraxia. Você sente dores na coluna? Então prestem atenção, porque hoje você vai entender como é que essa técnica pode te ajudar. Hoje quem tira as nossas dúvidas é o quiropraxista, que vem sempre ao Consulta ao Doutor. Ele vem especialmente para o Consulta ao Doutor, Dr. Jason Gilbert. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que nos assiste também pela plataforma do YouTube, nosso canal é HIT TV, transmissão ao vivo, simultânea pelo canal da HIT lá no YouTube. Então, corre lá e veja como é fácil ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. O seu programa favorito. Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Você consegue participar através do YouTube, então você tem todo o acesso ali para entrar em contato conosco pelo Facebook, facebook.com/consultaodoutor, facebook.com/Denise Luque. As páginas estão sempre atualizadas com o tema do programa. É fácil de você participar porque você pode comentar o post, deixar lá então seu comentário, escrever na linha do tempo, ou então mandar através da mensagem particular. Tá valendo também para o meu Instagram, @DeniseLuque. Eu estou esperando sua participação por lá também. A última foto fala sobre o tema de hoje. Coloquei a foto do nosso último encontro aqui no Consulta ao Doutor, para que você possa deixar a sua mensagem. E eu sei, muitas pessoas já comentaram nas nossas redes sociais que adoram quando o Dr. Jason vem para cá. E eu também gosto muito. Doutor, obrigada por ter vindo. Uma alegria te receber aqui. Oi, Denise, obrigado. Realmente sempre um prazer estar aqui. Eu gosto muito que podemos aprofundar muito no assunto da coluna e todas as dicas que eu adoro passar para as pessoas, né? Nesse programa a gente também vai ter a oportunidade de entender na prática como é que funciona, né? O doutor trouxe então a maca, nós teremos a participação da Marcela mais uma vez, que da outra vez também já foi a nossa modelo aqui para que os ajustes possam ser demonstrados, e isso é muito legal. Então, daqui a pouquinho você vai entender melhor. Mas vamos começar? A gente sempre fala da quiropraxia, mas pouco sobre o que é a quiropraxia. Conta um pouquinho pra gente. É diferente de como funciona aqui no Brasil e como é no restante do mundo, me parece, okay, né? Mas hoje já tem curso, é faculdade, é curso superior aqui no Brasil. Exatamente. No Brasil tem 2 cursos, ok? Tem em São Paulo e Rio Grande do Sul. E cursos de 5 anos, ou seja, cursos que têm outros cursos dos Estados Unidos, que passaram toda a parte teórica para as faculdades. Estão seguindo isso, ou seja, o que o quiropraxista brasileiro recebe é igual a qualquer outro quiropraxista no mundo. Então, super boa qualidade. E a quiropraxia, na realidade, se você olha a história, tem provas de quadros, por exemplo, em tempos romanos, esculturas chinesas que mostram essa prática de manipular a coluna vertebral. Então, não é nova, ok? Isso vai 20 mil anos atrás. Então, o ser humano sempre reconheceu o vínculo entre um estalo, eu vou usar o estalo, ok? Sim. Num lugar na coluna e um resultado, ou seja, uma diminuição de dor de cabeça, talvez uma ciática que melhorou, ou um simples mal-estar entre a coluna que melhorou também. É somente nos últimos 140 anos que a ciência da quiropraxia apareceu ou nasceu. Isso foi porque alguém que já teve esse conhecimento da anatomia, isso é muito interessante essa história, inclusive, ele trabalhava na faculdade, ele estudava anatomia e reparou que a pessoa que ele trabalhava, que cuidava, limpava a faculdade tudo, era surdo. Mas a pessoa perdeu a audição ao bater a cabeça quando arrumava a pia. Ele falou que escutar um estalo, ficar surdo.
E já que ele estava estudando a relação entre a coluna e o sistema nervoso, e sabia que a altura aqui em cima que a pessoa reclamou é referente a problemas de audição, porque os nervos daqui vão para os ouvidos, ele falou, posso examinar. Ele examinou. Ele detectou que tinha essa primeira vértebra aqui em cima. Vamos conhecer muito mais a coluna hoje, não? Mas Sim. essa coluna, essa vértebra aqui deslizou. Okay? É muito óbvio quando palpamos, quando examinamos. Ele fez o ajuste. O outro estalo e a pessoa voltou a ouvir os cavalos lá na rua de baixo. Imagina. Então, nasceu aí. E pouco a pouco a ciência atrás desenvolveu. Nós sempre pensamos na importância da coluna, principalmente quando a gente pensa em lesões, né, doutor? Então, a gente sabe que dependendo de onde há uma lesão, um trauma, a pessoa pode perder o movimento do corpo todo. Então, a gente sabe da importância de manter a coluna saudável, mas não é só deixar de acontecer um trauma, então evitar traumas, não. Algumas microlesões podem acontecer ao longo do dia e a gente nem sabe, exatamente. Né, doutor? Isso é verdade. Realmente, como se falou, nós entendemos que lesões do cervical, que poderia acontecer numa queda, num acidente de carro, poderia deixar a pessoa paraplégica. Então, nós entendemos que quando a pessoa é nesse estado, infelizmente, os sinais do cérebro não chegam ao corpo. Apesar do cérebro estar em perfeito estado e o corpo também, infelizmente, tem um bloqueio de comunicação. Então, esse é um exemplo mais exagerado, sim, certo? Mas as traumas podem ser microtraumas que você falou, como postura de dormir, de barriga para baixo, pode ser até um travesseiro inadequado, pode ser a decisão de sentar assim, em vez de assim, ok? Coisinhas, ó. A decisão de não fazer exercício, que realmente hoje em dia eu fico triste com a quantidade de crianças que não estão fazendo exercício. Enfim, essas coisas que ou promovem a função normal da coluna ou promovem disfunção. Tudo que nós fazemos na vida em respeito à coluna vai ser ou promover a saúde ou promover a doença. A doença na coluna é uma palavra pouco abrangente. Qual é a doença da coluna? Doença da coluna não tem que causar dor, esse é o problema. Podemos ter doença por anos, disfunção por anos, sem sentir dor. E tipicamente um paciente que chega ao meu consultório seria de 60 anos, por exemplo, que nunca sentiu nada até a semana passada, quando algo aconteceu que foi a última gota. Mas aí quando tiramos raio-x e observamos, tem degeneração assim, onde tem bicos papagaios de décadas, ou diminuição do disco. Olha a diferença. Eu vou explicar também mais sobre isso depois, mas é importante agora entender que o disco aqui é grande e aqui desidratou devido a uma carga das microtraumas ou falta de funcionamento normal. Atividade física ajuda a manter esse disco. Sem dúvida, sem dúvida. Muita gente acha, tenho problemas da coluna, não posso fazer exercício. Errado. Sempre vai ter algo que podem fazer e a maioria que podem caminhar, tem que caminhar. Só a caminhada já ajudaria, na verdade, né? Sim. Caminhar é a pessoa que já sofreu de problemas da coluna, eu, por exemplo, eu caí uma vez e fraturei uma vértebra. Então, realmente aprendi e vi que caminhar é tudo. Até no processo de recuperação, eu melhorei muito mais rápido por ter movido do que ficaram em repouso. Como muita gente acha isso, estou com dor, vou ficar em repouso. Não, tem que mover. Agora, das vezes que você veio aqui, eu não me lembro da gente ter falado muito do seu livro, mas acho legal, o livro que está sempre sendo reeditado, tem até essa segunda edição revisada e ampliada, enfim. Deixa eu aproveitar e melhorar aqui para os meninos. Esse é um guia, como se fosse um manual que você preparou para leigos. Então, não precisa ser especialista na área, médico ou da área da saúde para entender, né? Tanto que eu escrevi em português por esse motivo, para ser facilmente assimilado e entendido. Meu livro foi desenvolvido, talvez, mais ou menos 10 anos de carreira. Já tem 10 anos que eu escrevi. Sim. E meu ponto ao escrever o livro foi... Puxa, qualquer máquina ou, como digo,
coisa que é importante, coisa técnica que tem importante, já vem com manual de uso. Mas a coluna é muito mais importante e não vem com manual de como usar, um guia. Então, basicamente isso, como eu deveria usar a minha coluna. Eu abri nessa página, eu achei interessante, porque aqui o doutor vai mostrando, eu já folhei o livro, tem postura para varrer a casa, enfim, os afazeres do dia a dia, até afazeres domésticos, e tem também como se sentar nessa folha aqui. Se você reparar, a pessoa aqui da foto está usando um apoio para a coluna lombar. E o doutor também está usando. Você que está em casa pode não ter nem notado, né? Porque a cadeira é preta e o apoio também é preto que o doutor está usando. Mas mostra lá, ó, o doutor está com o apoio da lombar. Mas, doutor, o que eu já ouvi de pessoas falando que até tem uma ferramenta como essa, mas não conseguem ajustar. Por quê? Pode ser que a pessoa esteja tão acostumada a sentar da maneira errada que quando você apoia, parece que há um desconforto maior, sendo que não é isso. Pode ser porque a pessoa está colocando na altura errada. Toca esse aqui, por exemplo. Tem que ser firme. Tem músicas que são muito moles, entendeu? Então, pode ser isso também. Sim. Mas é verdade, como você falou agora, se a pessoa está acostumada a usar um apoio, desculpe, uma postura inadequada há muito tempo, já acostuma a essa postura. Então, na hora de tentar mudar, é difícil. Então, eu adoro isso aqui, porque eu não preciso preocupar sobre os efeitos de gravidade, sobre o meu corpo e o fato que eu vou querer ter uma tendência de mudar a postura. Quem não começou assim e acabou assim, não? Especialmente frente à televisão. Então, são coisas, sim, que ajuda a gente a desenvolver uma consciência. De poder poder entregar a nossa coluna ao final da vida assim, como nasceu. Esse é o nosso desafio. Não seria, se você compra um carro novo, o desafio é entregar o carro, não entregar, mas chegar, a vida útil do carro. Funcionar bem. Funcionando bem. Há alguns desgastes que são naturais. O que a gente está falando aqui é daquilo que a gente consegue evitar que aconteça de maneira mais acelerada, é isso? Sim e não. Às vezes usamos a palavra, você usa a palavra natural, mas o mais comum é normal. Desgaste normal, a dor de cabeça normal. Tá. Na realidade, não é normal, é comum. Comum, tá. Mas se a coluna está cuidado suficiente bem, e se a coluna consegue ter a sorte de passar a vida inteira alinhada, isso é muito importante, não vai ter mais carga um lado do que o outro. Legal. Então, deveria ajustar a minha coluna aqui um pouco. Okay? A coluna tem algumas curvas que são da coluna. Exatamente. Então, olha como a palavra é complexa, porque a palavra coluna é grega ou romana também, que indica uma estrutura ereta e como digo, uma coluna mesmo, não? Quando se olha nesse perfil, ou seja, de trás para frente. E assim vai conseguir distribuir carga igual entre os dois lados. Tá. Então vamos falar nesse perfil primeiro. Vamos imaginar que hoje eu tive uma paciente no consultório que não caiu. Capotou no carro com os pais com 10 anos de idade. Olha como incrível, não? Capotou. Eu falei, senhora, já sofreu de uma trauma, algo assim? Porque eu vi no raio-x que tinha algo. Não, nunca aconteceu. Às vezes a pessoa defende isso, não? Mas, senhora, algo aconteceu. Não, nada que quebrou ossos. Nada que me mandou ao hospital. Na realidade, eu fiz provocar ela a lembrar que tinha sofrido esse acidente. Mas porque ela saiu do carro caminhando tranquila, achou que nada tinha acontecido. Falei, senhora, então amassou o metal do carro, se machucou. Não, esse foi perda total. Então, será que um ossinho da sua coluna poderia ter desplaçado? Logicamente. Então, já que aconteceu muitos anos atrás, no caso dele era tipo 50 anos atrás, imagina como teria afetado a maneira que o efeito de gravidade caiu na coluna. Um mínimo desajuste, né? Exatamente, um mínimo, mas acumula efeito, não? Por 50 anos? Exatamente. Então, você entra a falar sobre uma coisa comum, sim, que virou, na cabeça de muitas pessoas, normal, quatro rosas. Mas se a pessoa consegue passar a vida
cuidando da coluna, evitando traumas, ou se sofrer traumas, se a pessoa corrige logo depois, você pode chegar muito bem com 90 anos de idade, que eu já vi muitas pessoas com a coluna intacta e normal, conservada. Então, você mencionou as outras curvas, ok? Essas são as curvas que eu estou mantendo com apoio, que eu uso com o travesseiro, que eu acho que vamos mostrar também depois. Porque essas curvas aqui deixam uma estrutura ereta que não deveria ter mobilidade, não, na teoria, mas deixa essa estrutura ter mobilidade, ok? Porque essas curvas, combinadas com o fato que essas articulações têm ângulos, assim, dá para ver assim na câmera? Não sei se está... dá para ver? Dá para ver. Ok? Então, com curva, dá para ver como move muito bem. Sim. Ok? Mas olha que quando eu faço isso, que esse aqui é o pescoço retificado. Tipicamente, quando alguém está no smartphone, uma criança está olhando para baixo, ou estamos assistindo televisão na cama, olha, perdeu curva, perdeu mobilidade. E daí você entra nessa fase aqui de degeneração. Isso é o que acontece a pessoa que tem muito torcicolo? Sim. Um dos motivos principais. Se a pessoa tirar raio-x e vem para o escritório, é muito comum ver o pescoço assim, ou seja, contra a curva. Completamente oposto da curva natural. E outra coisa aqui que complica essa situação, que com curva, o sistema nervoso, que não falamos tanto ainda, mas o sistema nervoso, parte da medula e as raízes nervosas, conseguem ter integridade que foi intencionado para manter. Sem curva, começa a esticar a base do cérebro. Vamos falar do sistema nervoso, então? É por conta desse desajuste e, às vezes, de uma degeneração que acontece de maneira mais intensa. Às vezes, a gente até conversou sobre isso. A pessoa de 30 anos que faz um raio-x e o médico jura que é uma coluna de alguém de 60, 70 anos. Então, a gente sabe que isso está acontecendo hoje, até pelos vícios da má postura, celular, enfim. Mas hoje, a pessoa que tem uma retificação aí da coluna cervical que você falou, ou qualquer outro desajuste que tenha mexido nesse sistema nervoso, pode ter até uma implicação em algum órgão sólido? Sim, sim. Ok. Isso é muito importante mencionar também, porque o cérebro é nosso órgão mais importante, não? Quando tem um embrião, o que você acha? Qual o órgão primeiro para aparecer? O cérebro. Qual o segundo? Sistema nervoso. Para poder comunicar com o corpo. Ok? Logo depois aparece a coluna para protegê-lo. Ok? Então, o cérebro somente tem uma via de comunicação para o corpo. Os 10 trilhões de células, 10 trilhões, imagina. Nenhuma funciona independentemente do cérebro. Ok? Se a via de comunicação está afetada, está bloqueada, a célula ou órgão simplesmente não vai poder funcionar 100% bem. Ok? Esse é fato. Agora, o sistema nervoso, a parte baixa do cérebro, esse sistema nervoso central, ok? Na medula e as raízes nervosas estão encaixados dentro de uma estrutura móvel. E como eu explico, isso seria como colocar a parte elétrica do carro dentro da roda. Não faria sentido, não, porque a roda leva muito trauma, leva muito impacto. Nossa coluna leva muito impacto. Só que, infelizmente, sendo assim, acaba afetando diretamente a função do nosso corpo, devido ao fato que poderia interferir com os impulsos nervosos. Okay? Isso é muito importante que as pessoas entendam isso. Se a pessoa tem a sorte, por que usa a palavra sorte de sofrer dor? Que a pessoa acha que sofrer, isso não é sorte, não sou sortudo. Mas é verdade, sim tem sorte, porque o corpo está dando a possibilidade da pessoa descobrir a causa e modificar a causa principal, a influência que comprometeu a função. Então, se tem dor, melhor, porque aí você tenta mudar. E a pessoa, nesse sentido, não deveria levar a estratégia de ludibriar, a palavra não é, o cérebro, o corpo de pensar que não tem problema, porque tem. Então, infelizmente, intervenções para aliviar a dor
somente vão dar um bem-estar para a pessoa por um tempo, ok, essa parte, se a pessoa não aguenta, ok. Mas a pessoa não pode pensar que ausência de dor quer dizer que não tem mais problema. Porque tem. Químicos não fazem ações mecânicas, ok? Por isso, a pessoa sempre deve correr atrás, investigar mais profundo e corrigir a causa principal. Porque não é somente a dor que vão evitar. Se a pessoa faz isso, claro, a pessoa vai evitar de sofrer mais dor. Mas a pessoa vai manter a saúde do sistema nervoso e o corpo intacto. Posso continuar falando mais uma coisa aí? Pode. Uhum. Ok. Vamos imaginar que essa altura da coluna, não, nem imaginar, mas essa coluna, essa altura aqui, esse nervo vai para o coração. T2, número 2 do dorsal. Tá. Qualquer médico no mundo sabe, se nós chegamos e cortamos um nervo, tchau, coração. Não tem como comunicar com o coração e vai parar de funcionar. Algo parecido acontece aqui na coluna lombar com ciática. Nós sabemos que pressão no nervo ciático causa uma dor terrível, irradia para a perna, uma das maiores queixas aqui sempre no programa. E os médicos sabem também hoje em dia que problemas da coluna lombar, quando afetar o nervo ciático, vão causar dor na trajetória do nervo que vai para as pernas. Perfeito. Só que o vínculo não está tão bem conhecido ou aceitado ainda, que os órgãos também podem sofrer no mesmo jeito da perna, só que sem dor. Não está causando dor, por quê? Não tem receptores para dor. Perfeito. Então, se o coração não recebe, não está causando uma dor, qual outro sintoma, qual outra maneira poderia comunicar que está faltando impulsos elétricos do cérebro? Infarto. Simplesmente acontece, arritmia, sem anunciar. Taquicardia. Entendeu? Então, muita gente que diz, estou bem do coração. Quantas pessoas têm um infarto súbito? Sim. Sabe? Não vale a pena esperar o sintoma aparecer. Eu vou preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, vai respondendo daqui. A gente fala bastante da quiropraxia como prevenção também. E você falou das crianças, né? Então, desde a infância, da gente poder entregar na velhice a nossa coluna intacta, perfeita, funcionando muito bem. Porque o que a gente vê é muitas vezes os idosos estão ótimos, estão ativos, mas a coluna está debilitada. Então, conta um pouquinho pra gente o que seria um tratamento preventivo. Então, uma profilaxia aí da coluna. Claro. Só dá uma pinceladinha, que eu sei que no próximo bloco a gente vai poder demonstrar alguns ajustes aqui. Todo mundo fica sempre muito curioso, né? Como são esses ajustes? O doutor vai explicar um pouquinho para nós. Fala rapidinho, doutor, por favor. Então, a palavra prevenção, às vezes, provoca um pouco de preguiça nas pessoas, porque requer investimento de tempo. Mas, na realidade, se nós falamos sobre a prevenção de problemas dentários, já pensamos em escovar os dentes. Prevenção da coluna é assim, manter movimento, fazer ajustes quiropráticos é preventivo porque está restaurando o movimento ou função perdida no dia a dia. Então, promovo todo mundo pensar nesse jeito. Se está bem, para ficar bem, cuida um pouco mais, mantenha o exercício ou comece se nunca fez. Conheça a quiropraxia, ok? Faz um exame e vê se o quiropraxista vai achar problemas que talvez você não vai ficar sabendo até 10 ou 20 anos no futuro. Vamos para o intervalo? No próximo bloco a gente vai ter a oportunidade de acompanhar o doutor fazendo alguns ajustes aqui. Muita gente fica curioso para saber como é que é. Muitas vezes fica aflito porque os ajustes fazem barulho muitas vezes. A gente vai entender no próximo bloco. Até já! Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre os benefícios da quiropraxia. Meu convidado é o Dr. Jason Gilbert. Ele é quiropraxista, está aqui para explicar tudo para nós. Nesse bloco, nós temos a oportunidade de receber a Marcela, que vai ser a nossa modelo, que gentilmente topou ser nossa modelo já pela segunda vez. Marcela, obrigada por ter vindo. Oi, Denise, obrigada. Tudo bem? Tudo jóia. A gente estava conversando aqui no intervalo. E eu sei que a Marcela sempre está em dia aí com os ajustes dela, mas eu sei que faz um tempinho, umas 2 semanas, mais ou menos, você teve uma crise. Conta pra gente. Tive uma crise de torcicolo
Então, não conseguia mover o pescoço de jeito nenhum. Aí, fui para a quiropraxia para tentar resolver o meu problema. Eu trabalho muito sentada, má postura. Então, eu tive essa crise recentemente. Fiz os ajustes e aí comecei a melhorar. E posso falar uma coisa? Pode, lógico. Como você mencionou, Má é paciente. Então, ela se cuida bem. E eu não estava, era um sábado, não era? Era um sábado. Então, não consegui, eu estava no Rio. E ela estava em São Paulo, então não deu para fazer o ajuste naquele dia. Mas eu perguntei, Má, o que você fez diferente? Ela não conseguiu lembrar, né? Exatamente. Ela acordou e você estava travada, né? Trabalhei na sexta-feira normal. Sábado, acordei travadíssima. Não consegui. Aí, liguei para o Jace pedindo um socorro. E aí, devido, acho que dormi errado de alguma forma, então... E é engraçado isso, porque ela já faz, da outra vez ela também esteve aqui, fez os ajustes todos. Vamos caminhar um pouquinho mais para lá, assim a gente fica melhor posicionado. E eu acho interessante porque, na verdade, ela está sempre em dia. Se ela não conseguiu lembrar de algo que ela fez diferente, pode ser... Eu também tenho uma tensão na cervical, meu pescoço... pede sempre Claro. preciso sempre de um socorrinho, né? Então, às vezes, massagear, muita gente coloca aqueles adesivos, né? Sim. Enfim, mas isso é que chama atenção. Pode ser que seja o nosso alvo de estresse. Então, você nem percebeu, que às vezes nem foi algo que saiu da normalidade do estresse cotidiano, mas refletiu ali. Pode, e tem várias causas de problemas, de fatores que podem comprometer a função. Pode ser físico, que geralmente são, mas pode ser químico também. Sim. As pessoas esquecem que a saúde muscular também afeta diretamente a coluna. Então vamos imaginar, o músculo é 83% água. Se a pessoa não bebe água, e tem muitos que não bebem água, tem pessoas que vêm e falam, eu não gosto, somente tomo refrigerante. Então, imagine como está a nutrição do músculo. Falar isso para o Dr. Jason. Também eu sempre falo aqui, super engajado na alimentação saudável, em qualidade de vida, atividade física, né? Com certeza. E eu aprendo ainda até hoje dos meus pacientes. Sim. E cada vez mais eu aprendo que a saúde da pessoa e a nutrição afeta diretamente o músculo e a maneira que a pessoa vai sofrer. Então, não estou falando que o caso Marcelo, mas é um fator. Lógico. E outro fator que esquecemos é estresse ou lado emocional. Então, vamos imaginar alguém estressado, ok? Então, talvez tenha um sono comprometido, talvez não estão dormindo como deveria, tem luz estimulando o corpo da pessoa para pensar que é o dia, na realidade é noite, e tem um hormônio, por exemplo, cortisol, que está secretado. Ok? A pessoa já está pronta para o dia, mas é noite. Então, o estresse pode começar assim com cortisol sendo secretado. Qual é o efeito de cortisol com o músculo? Contratura. Causa contração muscular. Então, são vários fatores, mas realmente a pessoa acha, ou poderia pensar, se Marcelo se cuida tão bem, por que então sofreu a crise? É como ter um carro, porque eu comparo muito a coluna com as rodas do carro. Legal. Não? É impossível dirigir nas ruas, especialmente cidades grandes, sem entrar em buracos ou passar em cima de como pistas levantadas, tudo isso. Ou seja, é impossível manter as rodas alinhadas sempre. Mesmo alinhando as rodas, cada 10 mil quilômetros que deveríamos fazer e quase ninguém faz, descobrimos geralmente quando já está desgastado o pneu, não? Mesmo assim, se a pessoa está fazendo manutenção, vai ter vezes que a pessoa não vai lembrar aquele buraco que entrou. Sim. E de repente, puxa, o que aconteceu? Porque é tão comum, né? Exatamente. Eu fiz o ajuste ontem, mas por que uma semana ou um dia depois que está travado? É isso, porque não sempre nos damos conta dos fatores que poderia ter causado. Podemos começar, então, Sim. demonstrando então, vamos começar pelo cervical. Marcela? Uma coisa do cervical, pode virar acima. Muita gente, quando sofrem de torcicolo, acha que é somente o pescoço que está afetado, mas na realidade uma causa comum é um desplacamento, okay? Subluxação, que é a palavra que nós usamos na quiropraxia, de uma das costelas. Então eu promovo as pessoas em casa que estão sofrendo dores na região dorsal, um lado mais do que o outro, ou seja, não no meio, de investigar a possibilidade de a pessoa ter uma costela que está subluxada, ok? Geralmente a costela vai para trás, vai posteriormente. Então, o que acontece? Já nós falamos sobre o cérebro, que fica aqui em cima, e o sistema nervoso, não? Então, o cérebro sabe que algo está mal, mas não sabe exatamente o que é. Então, qual é a melhor estratégia, mais seguro,
de minimizar danos, causar contratura. Então, se alguém em casa acorda, ou já acordou, vai acordar talvez, como uma célula acordou, com medo e assustado, porque literalmente não dá para mover o pescoço, pense nisso primeiro, que seu cérebro causou reflexo que está contraindo os músculos, ok? E daí você precisa de alguém que vai buscar, além da dor, mais profundo, e ver por quê. O que aconteceu? Então, geralmente, a costela está envolvida ou uma, como digo, rotação de uma das vértebras cervicais, que vem muitas vezes quando a pessoa dorme de bruço. Isso. Okay? Então, vamos também aproveitar de falar sobre mesmo. isso. Uma vida assim, como seria se você ficasse assim 3 ou 4 horas? Seria difícil, não? Dá para ver que o músculo aqui seria encurtar, aqui alongado. Agora, vamos imaginar que mata assim, mas com os efeitos de gravidade. Pior ainda, trava. Então, mais uma coisa que a pessoa deveria ver com a E realmente faz muita diferença. Hoje eu tive a alegria de receber o Dr. Jason aqui. Eu estava precisando de alguns ajustes. Ele efetuou esses ajustes e realmente dá uma diferença enorme, né? Você pensa, como é que você não pensou nisso antes, né? De buscar essa ajuda. Exato. Não, e quando as pessoas e os pacientes me digam isso, até hoje eu compartilho não? No prazer ou empolgação, porque eu sou quiropraxista devido às dores e às primeiras experiências que eu tive. Sim. E foi assim mesmo. Como pode ser que alguém veio com as mãos e fez essa coisa que foi muito rápido e de repente eu sinto muito bem? É porque o quiropraxista não está fazendo a pessoa sentir bem. O quiropraxista está deixando o corpo se curar e o corpo reage muito rápido. Isso é outra coisa que cada dia que passa, eu reconheço o poder inerente, o poder recuperativo inerente do nosso corpo. Se cura. Se eu corto minha mão agora, em 3 semanas nem vou ver onde estava cortado. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Ok, mais uma coisa que eu queria dizer também. Problemas cervicais. Mas mostra a gente se você estivesse com o seu smartphone aí. Ah, sim. Ok? Essa Lembra que falamos é sobre a curva? Está reta, ok? Então, assim, está puxando a base do cérebro, que fica aqui em cima, está puxando toda a coluna, e o cérebro não quer estar nessa posição. Então, o que vai acontecer? Contrai aqui, contrai os músculos. Então, em vez de a pessoa reclamar, o meu pescoço está rígido, tenho dificuldade de virar, etc., etc., a pessoa deveria olhar isso com um sinal positivo e ver por que está acontecendo. Okay? E geralmente, ou é falta de informação, que a pessoa não sabe, ou é preguiça. Todos nós sofremos de preguiça, não? Às vezes é simplesmente mais fácil ficar assim, mas acumula. Ok? Então, falei do preventivo, vou aproveitar que eu estou de salto alto, hoje ele é um salto mais grossinho, dá mais conforto, mas o simples fato de usar um salto alto também me faz ficar em outra posição, outra postura. Exatamente. Então, fazer o preventivo significa, ok, posso usar o meu salto, mas estou com a minha saúde em dia. Sim, claro. Se vai ficar quanto tempo agora? Uma hora, algo assim? O tempo do programa dá exatamente. pouco tempo. Esse, como digo, bom senso que a pessoa tem que exercer para entender, ok, eu vou fazer isso para compensar por isso que eu fiz mal. Porque vale lembrar que é impossível andar, é um desafio, não é impossível, mas é um grande desafio andar de salto pelas ruas, especialmente aqui de São Paulo, que são ruas esburacadas, também nas calçadas, né, não são preparadas. Vamos mostrar, então, assim a gente tem um tempinho para poder entender como é que funciona. Ok, pode deitar, Mar. Vou fazer o cervical primeiro. Legal. Marcela está deitada. Eu vou mostrar também às pessoas, cada vez que eu faço, a posição da coluna. Bom, okay? Legal. Então, eu vou examinar aqui o pescoço. Tá. É importante entender aqui que as articulações, não sei se vai sair muito bem na câmera, aqui são as regiões da coluna que eu vou estar ajustando, ok? Então, o estalo vem porque tem uma aproximação aqui das articulações, ok? Vamos ver, isso. Tá. Ok? E o estalo vem porque tem uma separação quando eu faço o ajuste. Legal. Okay? Tá vendo aí? Isso, exatamente assim. Então, quando eu estou movendo assim, olha, não tem muito movimento, mas quando eu faço um movimento específico, tem uma separação. Ok?
ok? Essa separação que é o que faz o estalo, porque tem uma cápsula em volta. Lógico que são movimentos pensados para esse ajuste. Quem faz esse ajuste em casa, né, doutor, por conta própria, é um perigo. Olha, como eu explico isso? A pessoa não vai morrer, ok? Essa é uma coisa também, é muito seguro. Tá. Mesmo pessoa que nunca estudou, que faz com alguém em casa, não vai matar a pessoa. Mas o importante entender é que sim, o perigo vem de machucar um ligamento, um músculo, de causar uma dor de cabeça. É um momento, se a pessoa faz a pessoa mesma, sozinha, ou alguém mais fazer que não é aquilo, algo vai acontecer. Tá. Vão acordar com torcicolo, ou com rigidez, alguma coisa assim. Você vai analisando, você está vendo aí, então, a Exatamente. estrutura, né? Estou vendo onde está comprometido, ok? Solta bem aí, muito bom. Okay. Não sei se deu para sentir, mas na hora que eu fiz, eu pisei na madeira e fez um barulhinho, mas foi muito, muito bom. Esse aqui. Mais solta, mais. Isso. Então foi bem. Okay, então, o que eu gosto de fazer também? Eu pego uma... sorry, desculpa, mas... ok, eu pego uma... Eu não faço isso, na realidade, não. Pego uma creme assim. Tá. Ok. Que, como falamos antes, os músculos estão unidos à coluna. E muitas vezes a dor é muscular também. Existe a dor muscular, né? Então liberamos isso, ok? Tá. Isso não é massagem, mas é uma técnica que eu uso que funciona muito bem com dor de cabeça. Tem pessoas com vertigem que vêm, com zumbido. Ok? Olha, isso é muito importante. Não é a quiropraxia, ok? Isso é importante entender que o quiropraxista tem outras ferramentas que pode usar para poder restaurar a função da coluna vertebral e remover a interferência nervosa mais rápido. Tá. Ok? Perfeito, Muito porque bom. às vezes a pessoa vai, ok, fez o ajuste, aliviou, mas existe uma demanda muscular também muito grande que o produto consegue aliviar, Sim. né? E também, assim, tem pessoas que fazem massagem e alivia. Sim. Mas tem vezes que não alivia, porque se a coluna está precisando de um ajuste e o cérebro causou contratura muscular por um bom motivo, se você vem e tira a tensão, onde está o apoio? Porque a tensão muscular está apoiando a coluna. Pode não tá? lesar, inclusive, Exatamente. né? Pode? Pode sentar lá. Eu vou fazer do dorsal e mantenha os pés aqui, esse lado. Ótimo. Esse mão vai assim, ótimo. Aqui embaixo. Então, usamos um outro tipo de ajuste para ajustar a parte dorsal. E no caso dela, foi lado esquerdo ou direito, Má? Esquerdo. Foi justo onde estou agora, não é? Ela está até rindo tá, aqui, porque viu que estava realmente no lugar precisando. As pessoas às vezes falam, como você sabe? Porque, claro, o quiropraxista toca muitas colunas e por isso, mas também tem sinais na coluna que dá para usar para saber onde está o problema. Então, é uma costela aqui que está posterior e o cérebro, no caso dela, contraiu tudo. Ela está sem dor uma semana, mas ela não recebeu ajuste essa semana. Então, viu? Ela não pensou porque a dor foi, mas na realidade o problema está ainda. Okay? Perfeito. Então, inspira, solta mais. Ótimo. Pode levantar mais uma vez. Então, foi bem. Okay? Assim, mais uma vez. Inspira. Solta. Isso. Ótimo. A questão da respiração é muito importante, né, doutor? Sim, só para... Se a pessoa não soltar, eu não vou conseguir localizar o ajuste bem na articulação. E pode virar de lado, Má. E agora assim? Tem muita gente que vem e diz, tenho aflição, tenho medo, mas espera que as pessoas estão vendo que não tem que ter medo. Perfeito. Não é algo que dói. Inspira, Má. Solta ar. Isso, mais solta. Ótimo. Você viu? São, como eu digo, eu não gosto de usar a palavra estalo, mas eu vou falar porque as pessoas conhecem assim. Nós chamamos cavitação. É quando a articulação tem uma separação
e faz um barulho, ok? Legal. Isso. E último aqui, inspira, solta. Ótimo, muito Perfeito. bom. Isso. Então, antes eu falei sobre prevenção. Essa é prevenção. Isso é prevenção, exatamente. E ainda assim você consegue tocar as regiões que ela já sabe que tinha o problema, né? Então tá sem dor, mas é onde foi a região afetada. Sim, afetado, talvez sem a consciência dela. Através da sua clínica. Então o paciente chega até você e você vai avaliar, vai tocar o paciente, é preciso fazer isso. Você consegue encontrar, de repente, uma outra demanda? Olha, como é que está o seu estômago? Você tem algum problema? E o fígado? Como é que está? Sim, acontece muito assim. Ok, o mais comum seria examinar. Dizer, Marcela, tem problemas aqui no C1, que encaixa os nervos que atravessam a cabeça. Se sofre de dor de cabeça, sofro. Sofre mais lado direito do que lado esquerdo? Sim. É porque esse lado está pior. Okay? Se eu toco agora, você sente? Sim, eu sinto. Então, eu falo, ok, se estou tocando seu cervical, provocando uma dor da cabeça, é o problema de cabeça ou não? Não, é o problema do cervical. Então, se a pessoa está tomando remédios ou até... Para dor de cabeça. Sim, ou gastando uma fortuna de dinheiro fazendo tomografia do cérebro, etc., etc., a pessoa está esquecendo que tem a causa principal, que 95% das causas de dor de cabeça vem do cervical. São cervicogênicos, vêm do cervical. Aqui embaixo, a nuca. Okay? É muito comum hoje em dia com má postura que tem problemas aqui na nuca e os nervos aqui vão para a tireoide. É muito comum que eu falo, se tem problemas de tireoide, sim, tenho Hashimoto, eu tomo remédio. Okay? Outro lugar que é muito comum, chego aqui T4, que os nervos vão para a vesícula. Como está a digestão? Esse nervo vai para a vesícula. Já tiraram a vesícula faz tempo. Então, de 25 anos de minha carreira, eu posso dizer que isso não é coincidência. Okay? É uma coisa clínica, sim, mas nós sabemos que qualquer corpo, não importa, independente de quem é, qualquer cadáver, vai mostrar que sempre esse nervo T4 sempre vai para a vesícula. Tá. Não é T6, é sempre o mesmo. Então é um vínculo direto entre a coluna e o sistema nervoso. Doutora, eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, queria que você fosse respondendo aqui. Lógico que eu estou entendendo pela correria do dia a dia, a postura, o trânsito, o transporte público, que às vezes não nos oferece a melhor postura, né? No carro, às vezes a tua poltrona ali do carro está tão viciada já na tua má postura que ela já fica torta. Então você já senta torto. Sim. É né? verdade. Às vezes, para aguentar o trânsito também, a gente vai escorregando e fica na postura ruim. Eu estou entendendo que todo mundo que buscar um quiropraxista, um profissional hoje, vai ter uma demanda para resolver aí um ajuste para ser feito nessa coluna para ficar melhor. Eu entendi isso. Sim. Mas, você falou da dor de cabeça e tem tanta gente com dor de cabeça e eles mandam as perguntas para cá. Você avaliou, fez o ajuste que precisou, mas aí você pode chegar a essa conclusão, olha, realmente você precisa ir a um neurologista. Você tem realmente uma dor de cabeça que precisa ser tratada, uma enxaqueca. Claro. Conta um pouquinho pra gente como que é essa divisão. Vamos saber, não, Isso. exatamente. Conta um pouquinho pra gente. Ok. Então, a pessoa, geralmente, quando vem para quiropraxista, nós podemos tocar o cervical e se a causa é do cervical e palpamos aqui causa dor de cabeça, sabemos é uma coisa que podemos ajudar. Mas sim tem os casos que não podemos reproduzir a mesma dor. Isso é importante, reproduzir a mesma dor. Quando não dá para reproduzir a mesma dor, sim, para estar seguro, encaminhamos para o neurologista ou médico para descartar a possibilidade de outros problemas. Geralmente, quase sempre, está ok. Então a pessoa volta e começamos o trabalho com o cervical. Então, é assim que funciona. Eu vou para o intervalo e volto já já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre a quiropraxia, os benefícios. E é lógico, quando a gente fala de coluna vertebral, a gente sempre pensa que a maioria das pessoas tem dor na coluna. E aí a gente explica então os benefícios da quiropraxia para dor. Dr. Jason Gilbert é o nosso convidado aqui hoje,
quiropraxista, está explicando para a gente. Já tivemos a oportunidade de demonstrar, então, no bloco anterior. Nesse bloco, agora nesse bloco eu que estou posicionada aqui, minha coluna lombar está maravilhosamente apoiada, né? Isso realmente dá um conforto. Para quem está acostumado, né, doutor? Você não consegue ficar sem. Não, realmente. Quando se acostuma, é tudo. E tem também para o carro, porque não é que todos os carros têm poltronas adequadas, não. Então, eu trabalho muito com ferramentas assim, porque dão resultados. Sim. E apoia a coluna nos momentos que está estática, para poder manter a função quando está dinâmica. Sim. Nós também vamos ter a oportunidade de falar dos travesseiros. Quem nunca ouviu falar que a gente tem que ter um travesseiro adequado, esse aqui é diferente. Já, doutor, não explica agora não. Já você vai explicar por que disso aqui, ó. Para quem que serve? Para que tipo de postura noturna ou durante o sono é recomendado esse tipo de ferramenta, equipamento também? Nosso colchão, né, os travesseiros, eles não duram para sempre, a gente tem que ficar de olho na manutenção, né? Já a gente fala do sono. Okay. Mas vamos lá, as perguntas chegaram aqui sobre pessoas que trabalham carregando algum tipo de peso, geralmente usam cintas ou coletes. Para que serve e precisa usar? Sim, então, para pessoas que deixam a coluna em posições inadequadas, que comprometem a função da coluna, por exemplo, as camarógrafas. Sim, os cinegrafistas aqui, né, carregam muitas vezes nos ombros a câmera. Tem, infelizmente, profissões ou atividades que exigem demais de uma coluna de maneira que não foi projetada para empenhar. Então, esses casos são realmente casos de usar um colete, de pessoa que levanta carga e que dá um pouco mais apoio para a coluna lombar, importante. Só que, infelizmente, tem muita gente usando coletes em casos que não deveria. Por exemplo, uma simples dor lombar. Tem muita gente imobilizando a região, quando, na realidade, a pessoa precisa mobilizar a região. Essa é a diferença. A pessoa que usa colete quer imobilizar. Pelo momento, pelo pouco tempo que está colocando a coluna sobre carga. Mas a coluna é uma máquina, já falamos isso, e qualquer máquina precisa ser usada e precisa funcionar. Então, se eu uso uma colete aqui, eu estou impedindo o movimento normal, ok? Isso vai também pela colete cervical. Você acaba compensando? Quem usa isso de maneira errada, você acaba compensando nas outras partes da coluna? Sim, acaba, mas o que mais acontece é que já que os músculos que geralmente dão esse apoio não estão dando apoio, porque o colete tipo tira a necessidade do músculo funcionar, o músculo fica fraco. Então a pessoa que usa colete cervical por muito tempo, e tem muitos que desnecessariamente estão usando, quando tira tipo... É como a gente engessa um braço ou uma perna, né? Acaba ficando atrofiado. Exatamente. Então, esse com certeza seria uma coisa para a pessoa quando pensa em colete. Usa se você sobrecarrega a coluna. Se não... Doutor, e para quem tem alguma demanda já na coluna, antigamente se usava muito, hoje eu não sei, não estou atualizada sobre isso. Aqueles coletes para ajustar a postura, funciona ou não? Uns coletes ortopédicos. Quais que a criança para escoliose. Usa? Ok. Então, sim, tem coletes para escoliose, que em alguns casos é difícil dizer, porque com escoliose nunca se sabe quanto vai aumentar grau de escoliose, a que ponto vai parar e quanto o colete realmente está impedindo que isso aconteça. Mas sim, uma parte do tratamento de escoliose agressiva é colete para poder evitar a cirurgia. A Luciana Matos faz uma pergunta que é maravilhosa. Cada vez mais, doutor, eu tenho recebido mensagens e os dentistas também falam nesse sentido, de problemas na articulação temporomandibular. Então, a famosa DTM, né, que é a disfunção temporomandibular. A Luciana te pergunta se uma coluna desalinhada pode provocar uma disfunção. Boa pergunta, gostei. Sim, eu posso também dizer, de meu caso pessoal, a primeira vez que eu senti problemas da ATM foi quando eu coloquei uma palmilha, imagina, uma palmilha inadequada
no pé direito. Desculpa. O que aconteceu? A coluna compensou demais, ok? Aumentou as escolioses e acabou refletindo aqui. Então, quando eu recebo meus pacientes de problemas do ATM, eu digo, eu não vou tocar pelas primeiras sessões, porque geralmente tem problemas cervicais também. E ao corrigir aqui, já corrige a ATM. Tá. Tem vezes que virou um problema independente e tem que tratar os dois. Mas eu vejo muitas pessoas indo diretamente para um tratamento do ATM, tipo um aparelho especial na noite ou coisa assim, até cirurgia já vi, sem considerar a importância ou influência importante da coluna cervical, que é importantíssimo. Se eu coloco uma pessoa numa balança, que eu faço na primeira vez, eu vejo mais peso um lado que o outro, eu vou querer arrumar isso primeiro, em vez de focar aqui. É como ter um prédio, se a base está torta, não vai ser sentido tanto aqui embaixo, vai ser sentido mais aqui em cima, nos andares superiores, não? Então, algo parecido. Pergunta aqui para você. Diferença, e é muito legal a gente poder abordar esse questionamento, porque tem espaço para todos os profissionais. As áreas, na minha opinião, acredito que na sua também, não competem entre si, né? Então, cada um busca um tratamento, caminho, e dá para fazer tudo também. RPG, que é Reeducação Postural Global, quiropraxia e massoterapia. A telespectadora pergunta qual é a diferença entre essas técnicas. É boa pergunta também, a pessoa confunde às vezes, e a pessoa às vezes acha, já que estou fazendo não preciso fazer as outras. Exatamente. Cada um tem um propósito diferente. Okay? Reeducação postural global já explica o que faz. E RPG, eu sei primeira mão que funciona muito bem. Eu tenho muitos pacientes que falam muito bem. Então, através da minha carreira aqui no Brasil, aprendi muito, através dos meus pacientes que fazem. Okay? Mas não é quiropraxia. Okay? Nosso propósito é fazer ajustes vertebrais com o propósito de liberar a interferência nervosa. Não tem nada que funcione essa altura. Nas nossas clínicas, nós também temos profissionais que trabalham com massoterapia ou fisioterapeutas que trabalham conosco para poder cuidar do lado muscular ou a mobilidade. Reabilitação, Exatamente. Né? Então, cada caso é um caso, mas cada um desses três tem um propósito diferente. Massoterapia, por exemplo, foca nos músculos. E como já expliquei antes, que nós esquecemos é que o cérebro provoca contratura muscular em muitos casos por um bom motivo. Então, se nós chegamos querendo tirar essa contratura muscular ou tomando o relaxante muscular, quando ainda tem um problema na coluna, infelizmente, às vezes, como é a palavra? Piora. Mas você falou do anti-inflamatório, muita gente já toma anti-inflamatório mesmo. Sim. Não é nem o relaxante muscular, já toma o anti-inflamatório porque caso aconteça alguma coisa, você já resolveu. Realmente, eu vejo a importância também do uso de remédios em certos problemas. Eu mesmo, quando eu caí, fracturei a coluna, tinha uma inflamação realmente avançada na coluna lombar, que foi melhorado com a quiropraxia conjunto muito mais rápido. Então, cada caso é um caso, cada ferramenta é necessário e eu, como quiropraxista, uso essas outras ferramentas para a minha saúde. Então, é uma coisa que eu transfiro para os pacientes também. Então, de repente, você vai ter o seu RPG, essa técnica do RPG, que geralmente é feita pelos fisioterapeutas, vai ter maior eficácia se você já faz uma manutenção com a quiropraxia? Tudo vai ter melhor eficácia se a coluna está funcionando como deveria. E, mais uma vez, o trabalho da quiropraxista é local. Como o ajuste que eu fiz com a Marcela antes, é bem local, não é? O trabalho com o RPG é global. Olha a diferença. Então, o propósito não é restaurar a função num nível aqui segmental. Deu para entender isso, não? Sim. Então, a pessoa também não é para confundir. Às vezes eu sei que o orçamento é um pouco difícil se já está fazendo uma coisa. Sim, isso é verdade. Mas quantas centenas ou milhares de vezes eu vi aqui em 20 anos, a pessoa, já que está fazendo uma, decidir que não ia fazer outra. Que pena, porque teria acelerado os resultados. Ou aquilo que eu sempre falo aqui, quando o Dr. Jason vem, quando eu recebo fisioterapeutas, as técnicas de vocês, que são diferentes, eu entendo, mas elas são vítimas do próprio sucesso.
Porque você faz, melhora, o paciente acha que não precisa voltar mais. Ok, sim, isso é muito comum. Não é? Marcela agora também, não? Ela teve crise faz 2 semanas e fez 2 vezes o ajuste, ela ficou sem dor. Então, é fácil entender porque a pessoa acha que está bem, mas aí, justo agora, quando os exames, não está bem ainda. Então, tem muitas pessoas aí que entra crise, sai crise, entra crise, sai crise. Então, entra e sai porque nunca, na realidade, foi a acertar o problema principal. E, na verdade, se parar para pensar, a gente está prevenindo uma série de doenças, fazendo essa manutenção e prevenção. Sim, e isso, realmente, obrigado por mencionar isso, porque, no fundo da quiropraxia, nossa filosofia realmente fica nesse nível de manter o sistema nervoso livre de interferências sempre. E eu usei esse exemplo antes do outro bloco, não sei se foi muito claro, do coração. Okay? Tem pessoas hoje que acordaram bem, mas hoje teve infarto. Então, não estava bem. Sentiram bem. Então, muita gente usa como parâmetro de medir a saúde como estão sentindo ou como estão aparecendo. Esses não são parâmetros saudáveis para usar para medir nossa saúde. Okay? Nossa saúde é quando o corpo está funcionando 100% corretamente. Infelizmente, gente, é difícil medir. Okay? Então, nós temos que realmente desenvolver um conhecimento da saúde, quais coisas que nós temos que ingerir, como nós temos que mover, quais pensamentos vão fazer a gente bem. Nutrição. Exatamente. Como eu não deveria mover, como eu não deveria ficar sem mover ou sedentário. Elementos, não digo elementos, mas elementos que eu deveria evitar, porque são toxinas e pensamentos tóxicos também. Tudo isso a pessoa tem que aprender para poder manter uma palavra que chama homeostase. É 100% função celular. Okay? Somente aí, nesse momento, nós temos a saúde. Então, eu pessoalmente não quero riscar, eu vou ter problemas e não vou saber e somente ficar sabendo no infarto ou quando eu tenho câncer. Okay? Quando as pessoas têm câncer neste momento e não sabem, o diagnóstico não foi feito ainda, quando está feito, muita gente meu Deus, tem câncer, mas estava sentindo bem. É porque o processo acontece sem a gente saber. Okay? O telespectador André, aqui de São Paulo, sente uma dor na nuca e ninguém fala o que é. O que pode estar causando? Ele já foi ao médico ortopedista, o médico falou que não é nada da coluna. Qual poderia ser um melhor rastreio? Às vezes não é por exame, né? Se ele está sentindo essa dor, a dor dele pode guiar um tratamento. Exatamente. Né? Então, que bom que já foi para o médico descartou problemas da coluna. Mais sérios, talvez, né? Sim. Mas vamos olhar isso muito simples. O corpo dele está avisando que algo está mal. Tá bom. Provavelmente está avisando ele de mudar um hábito que ele está fazendo. Por exemplo, trabalhar com o laptop, assistir televisão na cama, ficar muito tempo no videogame ou celular. Esses 4 exemplos realmente já aplica por 50% da população atualmente. Então, a pessoa tem que pensar, ok, quando piora? O que eu faço para agravar a dor? Se eu acordo com dor de manhã, eu dou a barriga para baixo, que não deveria. Ok, meu corpo, através da dor, está avisando que não deveria. Ok, não dou de bruços, mas acordo com dor. Como está o travesseiro? O travesseiro que eu tenho é muito alto e eu estou dormindo barriga para cima. Então, está entendendo? Essa coisa que a pessoa tem que perguntar, e nenhum médico no mundo, ou quiro, ou físio, pode ajudar com isso, porque não vai poder acompanhar 24 horas a pessoa. Vamos falar então da posição na hora de dormir? Esse travesseiro é diferente dos outros, doutor. Por que ele foi feito com esse buraco aqui no meio? Ok, então, esse aqui é um travesseiro que trabalhamos com nossos pacientes 20 anos e nós temos também uma intimidade com muitos pacientes de poder dizer, olha, esse é um travesseiro que estamos desenvolvendo ou querendo ver como funciona. Pode levar para casa e dar um feedback para a gente? Então, esse aqui é um desses travesseiros e foi projetado pensando em algo que poderia manter a curva importante que já nós falamos, curva cervical, quando a pessoa está dormindo barriga para cima, e também manter o alinhamento da coluna quando a pessoa está de lado. Porque quando se pensa, é difícil manter as duas. Não? Ou o travesseiro não tem buraco, então quando a pessoa está de lado está ótimo,
Mas aí quando vira, É um barriga problema. para cima, E muita gente dorme de barriga para cima, né? sim, Então esse Então- pode ser um travesseiro ideal para quem gosta de dormir de barriga para cima. exatamente. De lado, se nunca dorme barriga para cima, ok? Temos outros travesseiros que usamos de tamanhos diferentes, que é importante também, não? Que mantém a coluna alinhada quando a pessoa está assim, ok? E como deve ser, não é a textura, mas a densidade desse material? Porque, ok, você vai à loja e às vezes você não tem a oportunidade de experimentar como se você fosse dormir. A gente coloca aqui do lado, mas o peso depois da cabeça afunda esse travesseiro. Realmente. Tem muitos fatores. Realmente é quase uma ciência à parte, porque Sim. nós temos que considerar, ok, se o colchão é muito firme, ok, vamos imaginar que isso é um colchão. Tá. E você deita em cima. Onde fica a cabeça? Fica mais alta, não? Então você precisa de um travesseiro mais grosso. Sim. Vamos imaginar que o colchão é mole. Tá. Vai afundar. Vai afundar. A cabeça também vai afundar, não? Não precisa de um travesseiro tão alto. Então, essa coisa de densidade, você até poderia usar um travesseiro maior, que tem uma densidade menor, que Tá. afunda, que eu não gosto dessa ideia. Eu gosto de deitar uma coisa que vai manter a forma durante a noite. Tá. Aí você não tem surpresas. Alguns travesseiros que são compostos de viscoelástico, quando a cabeça esquenta, o material, eu vou dizer deforma, mas muda a forma tá. para acomodar isso. Que não é sempre bom, porque a pessoa já está dormindo, mas a cabeça pode até ter uma flexão lateral, assim, de 5 graus, que já é suficiente para sobrecarregar o pescoço, ok? Então, gosto de um travesseiro firme, ok, que dá apoio, mas a pessoa tem que pensar em que tipo de travesseiro, colchão. Colchão e travesseiro é uma combinação. E que postura. E que postura que a pessoa dorme. Ok. E não Descanso só de como ela bruxo. começa a dormir. Não só como Não, a posição que ela exatamente. começa a dormir, porque às vezes você tá ótimo dormindo de lado, mas aí você acorda de barriga para baixo. Gente, não tem travesseiro para a barriga para baixo. não dá. A pessoa às vezes fala, olha, é a única posição que eu posso dormir. Eu falo, ok, tá bom. Então, você precisa ainda mais de quiropraxia com mais frequência. Perfeito. Ok. Perfeito. É outra coisa também, somos seres humanos, Lógico. então nunca dá para falar, não faz, 100%, nunca. A ideia é, se né? poder, não faz. Mas se fizer, fizer. por isso estamos aqui. Perfeito. Tem esportes que, quando a pessoa fala de esportes, pensa, não, tá acabando com sua coluna. Mas se a pessoa ama fazer, nós temos que compensar e cuidar a coluna um pouco Todo mais. esporte de alto rendimento não é muito a favor da saúde, porque você vai no seu limite, né? Você Exatamente. ultrapassa o seu limite. Exatamente. Né? Mas para as pessoas que só buscam aí qualidade de vida, a atividade física vai melhorar, dá mais mobilidade. É importante também fortalecer toda a estrutura muscular que envolve a coluna? É super importante. Realmente, cada vez mais importante. Não é que cada vez mais importante, mas estamos descobrindo cada vez mais importância disso. Tanto que os estudos mais recentes estão recomendando às pessoas da terceira idade de fazer um trabalho, pelo menos 1 a 2 vezes por semana, de resistência com peso na academia. Não tem que ser na academia, mas pode ser com resistência. Pode ser resistência do próprio peso corporal ou com pezinhos, ok? Porque nós perdemos massa muscular com o tempo. E tem vários benefícios de ter os músculos, como digo, em saúde normal, não somente em respeito ao apoio da coluna, mas para o nosso metabolismo, a maneira que nós usamos e distribuímos oxigênio no corpo, a maneira que nosso corpo bomba, como digo, parte linfática. Realmente, exercício é fundamental. Quem está em tratamento contra o câncer pode fazer os ajustes da quiropraxia? Tem, lógico que tem. Se a pessoa tem um câncer do osso, temos que ter mais cuidado, mas nós temos pacientes na nossa clínica, até depoimentos que já fizeram, que eu acho que estão no YouTube, realmente relatando para as pessoas que têm câncer e sofrendo de dores que acharam que eram consequências do câncer, mas muitas vezes é a consequência do estilo de vida que levou o corpo para câncer. Às vezes, eu tinha um paciente que estava tomando morfina e quando me contou isso, eu falei, não, realmente temos que ajudar as pessoas, porque mais uma toxina não precisa, não? Especialmente se a dor é uma coisa que podemos ajudar através de trabalho muscular, exercício, a quiropraxia. E realmente, de 9 casos em 10, a pessoa responde bem. Tem casos que a pessoa
quando perde a disposição e não quer caminhar, ou não pode até trabalhar juntos, daí é um pouco mais difícil. Mas enquanto a pessoa está caminhando, nosso propósito é aumentar cada vez mais a função e passar a responsabilidade para a pessoa. Doutor, nosso tempo está acabando. Toda vez que você vem aqui, eu recebo várias mensagens de pessoas que já tiveram a oportunidade de passar com você, então, em consulta, ter os ajustes, né? Até uma amiga minha, Daniele Nobre, se estiver me assistindo até agora, Dani, um beijo para você, tá com 2 filhinhos maravilhosos, coisa mais linda. Ela disse que fez quiropraxia com você na unidade do Peru, quando ela morou lá. Ah, uau! Então... Daniela, qual é o seu nome dela? Nobre, Daniele Nobre. Depois te mostro uma fotinha aqui para ver se você sim. lembra. Ela... Vale lembrar, então, que o doutor... Ele é australiano, ele não atende só aqui no Brasil, mas no Brasil tem unidade em São Paulo, no Rio de Janeiro. Rio, São Paulo, tem Porto Alegre, Tá. Santos. Também. Fora do tem país, Peru, você atende Peru também. Peru também. E lá na Austrália? Começando agora. Mas eu amo o que eu faço, então nem parece trabalho, não? Não, é verdade. Eu queria mencionar também que se a pessoa tem interesse no apoio ou travesseiro, no nosso site tem como achar. Tá. E também eu sou de uma marca chamada Quiropro. Então, são coisas que recomendamos porque funciona. E Obrigada. a pessoa tem que pensar nisso, não? Muito obrigada. E o doutor nada. tem todo o engajamento, eu sempre falo aqui, com alimentação, atividade física, né, produtos orgânicos. Então, esse conversar com ele também é ficar inteirado desse universo todo que ele se preocupa tanto, aplica na saúde dele e compartilha aqui conosco. Eu vou deixar os contatos. 11 970 93 4668, 970 93 4668, é 11 o DDD. Também 11 3845 4115, 3845 4115 nas redes sociais, lá no Instagram, @quiropraxia_Jason_Gilbert, quiropraxia_Jason_Gilbert, e o e-mail é contato@qjg.com.br, as iniciais de quiropraxia Jason Gilbert, contato@qjg.com.br. Doutor, você está convidado a passar aqui pelo Consulta ao Doutor sempre que estiver de volta ao Brasil. Obrigada, realmente viu? É um prazer sempre vir aqui. Adoro o fato que nós temos tempo suficiente para realmente entrar no assunto e explicar tudo que podemos para ajudar as pessoas. Né? Parabéns também, porque Obrigada. não conheço um programa que faz isso. Obrigada, viu, doutor? A gente Obrigado. fica muito feliz de ter a sua companhia aqui. Toda vez que o doutor passa aqui pelo Brasil, eu faço questão de ter ele aqui, porque nós somos agentes multiplicadores de informação e quando ele compartilha conosco, a gente multiplica por aí. Obrigada, viu, doutor? Imagina, prazer. Bom fim de tarde. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Acesse o nosso canal do YouTube, porque daqui a pouco o vídeo fica disponível para que você possa, de fato, compartilhar aí nas suas redes sociais. Então, canal Hit TV lá no YouTube é muito fácil. Vamos ver. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da Hit. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal Hit TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Bom fim de tarde para você. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.